Nós começamos a ver, desde o domingo passado, aprendendo juntos aqui, na palavra de Cristo, Sermão do Monte, que a manifestação da justiça no que diz respeito à nossa relação com Deus não exige somente da nossa parte uma devoção sincera de todo o coração ao nosso Pai Celestial, mas também exige de nossa parte, uma confiança ilimitada nele, em Deus, em toda e qualquer circunstância. Em todas as circunstâncias da vida, nós somos desafiados constantemente a confiar no Senhor. E esta confiança, ela não deve ter limites, não pode haver limites. Mateus capítulo 6, versículos de 22 a 23, continua a nos mostrar o ensinamento do Senhor sobre esta confiança ilimitada. Nós vamos ler juntos os versículos 22 e 23 e vamos perceber que, depois de tratar da necessidade que temos de colocar o nosso coração e depositar toda a nossa confiança em Cristo, acumulando nos céus os nossos tesouros, ou nosso tesouro, porque celestial, o Senhor agora vai nos mostrar que também a nossa mente, ela precisa, ligada ao coração, focar, olhar, avistar, contemplar aquilo que Cristo nos apresenta em seu Evangelho. Vamos ler juntos os versículos 22 e 23, portanto, vamos lá. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Nós vimos que a falta de confiança em Deus, ela gera no homem uma angústia, uma ansiedade angustiante. E não confiar em Deus e não atender a palavra de Cristo, ouvimos introdutoriamente quando chegamos neste momento do Sermão do Monte, equivale à idolatria. Porque a lealdade ao dinheiro, à riqueza que acompanha esta idolatria nos separa de Deus. Mas vimos também que esta falta de confiança em Deus confunde os valores, porque atribui maior importância àquilo que é secundário, vestes, comida, as preocupações do dia a dia, e nos faz esquecer que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Esta falta de confiança também desafia toda a nossa razão, porque troca os valores celestiais pelos terrenos, coloca o nosso coração de maneira tal neste mundo, a ponto de enraizá-lo neste mundo, que aquilo que é celestial e que deveria nos fazer levar a olhar para o alto é substituído pela nossa preocupação diária em ajuntar, em amontoar tesouros nesta terra. O que nós vimos no Salmo 39 é vaidade. Se perde, se acaba, fica tudo aqui e nós não levamos para a eternidade, porque um dia nós nos encontraremos diante de Deus e diante dele deveremos prestar contas. Mas a passagem em questão, versículos 22 e 23, que vocês acabaram de ler comigo, nos mostra também que a falta de confiança em Deus pode, ou fatalmente, seria a melhor expressão, fatalmente ofuscará a visão que nós temos a respeito do reino. Vejam que o Senhor fala a respeito do reino e da nossa relação com o seu reino, da confiança ilimitada que nós devemos ter nele, utilizando algo que é tão simples, comum, mas que é a porta de entrada para tudo o que nós recebemos: os olhos. O Senhor disse que os olhos são a lâmpada do corpo, e não é sem razão, porque quando o homem ele deixa de confiar em Deus, sua visão se torna ofuscada, ela se torna
turva, ele não consegue enxergar e contemplar bem o propósito de Deus para a sua vida, e então o faz amontoar riquezas materiais. Mais uma vez a questão gira em torno do nosso amor ao mundo. Se eu não vejo bem, se eu não coloco os meus olhos ou foco os meus olhos no que diz o meu Senhor a respeito do seu santo evangelho, eu vou obscurecer o real propósito da minha existência nesta terra, nesta vida. É tão importante esta palavra de Jesus para os nossos dias, porque nos faz lembrar que tudo começou quando os nossos primeiros pais não cultivaram bons olhos diante de todo o propósito de Deus para eles. Mas os seus olhos foram maus, porque eles não buscaram em obediência servir e esperar e confiar ilimitadamente no Senhor. Se não, vejamos, marquem Mateus, Evangelho de Mateus, e vamos para Gênesis capítulo 3. Não é sem motivo que no registro que nós temos da queda do homem, os olhos são mencionados por mais de uma vez. Vejam só, Gênesis capítulo 3. Eu peço a atenção de todos vocês para a leitura que irei fazer. A partir do versículo 1, diz assim, Gênesis 3, primeiro livro da Bíblia, capítulo 3, versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? A serpente tinha conhecimento da lei estabelecida pelo Senhor através de uma aliança com o homem, que nós encontramos no final do capítulo, ou no capítulo 2, no final não, na metade do capítulo 2, quando o Senhor, versículos 16 e 17, após ter tomado o homem e colocado na sede do reino da criação, o jardim chamado Éden, para o cultivar e o guardar, ele disse nos versículos 16 e 17 o seguinte, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus estabeleceu uma lei e toda a aliança do Senhor, ela envolve uma relação do Senhor com o seu povo, com o homem, através do estabelecimento de um mandamento ou de mandamentos. A lei foi estabelecida, uma árvore foi chamada do conhecimento do bem e do mal. As demais árvores e seus frutos poderiam ser comidos livremente. Entretanto, da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão e Eva, posteriormente, recebendo a instrução de seu esposo, não poderiam comer. Do fruto daquela árvore eles não poderiam comer, porque no dia em que eles comessem deste fruto, não seriam mais abençoados, porém amaldiçoados, certamente morreriam. A serpente, então, um animal sagaz, um animal que era conhecido por sua sagacidade, dirige-se a Eva, a mulher, e no capítulo 3, versículo 1, começa questionando a lei de Deus. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Além de responder aquilo que o Senhor havia dito, notem que Eva ainda acrescenta algo mais. O Senhor não disse que eles não poderiam tocar, mas que eles não poderiam comer. Muito bem. Então, a serpente, ela treplica, ela ouve a resposta da mulher e rebate a resposta. Então, a serpente disse à mulher, versículo 4, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal.
olhos bons foram dados pelo Senhor ao homem e à sua mulher quando criados, lâmpadas para o seu corpo. Eles deveriam contemplar tudo o que foi criado, até mesmo a árvore do conhecimento do bem e do mal, que fazia parte de um pacto estabelecido, e olhar e ver a obediência, a fidelidade, o amor a Deus, somente a Deus, e jamais descumprir ou quebrar aquilo que o seu Criador estabeleceu com eles. Mas percebam, meus irmãos e irmãs, como tudo começa. O tentador, o antigo dragão ou serpente, Satanás, começou questionando e tentou aguçar, ou melhor dizendo, obscurecer a visão da mulher. Continuem comigo a leitura, observem, a leitura diz assim: vendo, ou seja, usando os olhos após ter ouvido a serpente, vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Adão, acompanhando a esposa, em todos os momentos, olhava silente, calado para o que acontecia. Alguns comentaristas do Antigo Testamento, eles dizem que Adão não estava presente naquele momento. Mas é muito difícil de entender até mesmo a sequência que se demorou algum tempo, porque a narrativa é clara. A mulher vê o fruto da árvore, contempla, tendo ouvido as palavras da serpente, que a árvore era boa para se comer, seus olhos bons agora obscurecidos se tornaram maus, a lei do Senhor não mais importava, a aliança de Deus não mais valia, a palavra do seu esposo foi substituída por sua palavra. Ela toma do fruto, ela acha agradável, segundo as palavras do diabo, toma, acha desejoso, cobiça, come, dá ao seu marido e ele também faz o mesmo. Aí nós continuamos a leitura, vejam o versículo 7, o que diz: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram para si. Eles tiveram seus olhares, a sua visão obscurecida, a sua mente foi tomada pela palavra do tentador, quebrando o mandamento de Deus, o seu coração então cobiçou aquilo que não deveria ser tomado, e a lâmpada do corpo agora, se transformando em olhos maus, transforma ou muda a situação, não para aquela que eles esperavam. O texto diz no versículo 7 que grandes trevas tomaram o coração de Adão e Eva, porque quando seus olhos se abriram, eles não encontraram aquilo que a serpente prometeu, mas o texto disse que quando seus olhos se abriram, eles contemplaram a miséria e o pecado da desobediência. Então, meus queridos irmãos, nós vamos notar que depois da queda, os olhos com a lâmpada do corpo passaram a receber e a desejar aquilo que não agradava ao Senhor. E sempre que nós percebemos a nossa falta de confiança, a nossa falta de esperança, o nosso questionamento quanto às promessas de Deus, certamente nós estamos enfrentando um conflito de cosmovisões. Deixa eu explicar melhor isso para vocês. Todas as vezes que os nossos olhos são tentados, assim como os nossos primeiros pais, a cobiçar aquilo que não devemos tomar, a fazer aquilo que não devemos praticar, todas as vezes que somos tentados a seguir ao mundo, em seus valores, o seu sistema, todos os seus pecados, as nossas cosmovisões então, ou em nosso coração, duas cosmovisões estão em conflito. A visão que nós temos do mundo
segundo o Evangelho, conforme os valores de Cristo para o cidadão do reino dos céus, e a visão que o mundo tem das suas coisas, ou que o mundo tem das coisas, da criação, da providência, das riquezas, da prosperidade. Como é que nós podemos aclarar ainda mais e ilustrar melhor isso que eu estou dizendo para vocês? Vamos juntos para o livro dos Salmos e vamos utilizar um exemplo que eu penso ser o melhor no momento para nos ajudar a entender este conflito que a nossa visão, a nossa mente enfrenta diariamente, porque somos herança de Adão, ou descendência de Adão. Salmo 73. Vejam só. O Salmo 73 mostra claramente a luta travada por um servo do Senhor, um servo de Deus, envolvido intimamente com o serviço religioso. Asaf era um religioso, ele servia no templo. Asaf era responsável pelos louvores a Deus, ele vivia em íntima comunhão com o Senhor, mas até mesmo o homem mais crente, mais piedoso, mais devoto, enfrenta este conflito de cosmovisões, enfrenta este conflito de guardar os seus olhos e rogar ao Senhor que os seus olhos sejam bons, porque submissos à palavra de Deus e não maus, para que as trevas do mundo não o engulam, não o traguem, não roubem da presença do Senhor. Salmo 73 começa da seguinte maneira: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. E ele diz a razão: pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Vejam bem, o salmista Asaf relata a sua experiência de conflito de cosmovisões, ou seja, da visão que ele tinha do mundo, da criação, do Deus Criador, da providência de Deus, do cuidado de Deus, da redenção e salvação proporcionada pelo Senhor ao seu povo, e aquilo que ele via da parte dos ímpios e incrédulos que não temiam ao Senhor. E ele diz assim: Deus, com efeito, é bom para com os de coração limpo. Não que ele fosse melhor do que ninguém, mas ele havia sido alcançado pelo poder da graça de Deus. E aí ele diz: olha, Deus é muito bom, porque, irmãos, a preservação da nossa vida, a sustentação da nossa fé, o que nos faz caminhar juntos, seguros no Senhor, é a pura e maravilhosa graça de Deus. Por isso que ele diz: olha, quanto a mim, se dependesse de mim, eu estaria longe de Deus, porque quase me resvalaram os pés, faltou pouco para que eu desviasse os meus passos. E o versículo 3 claramente mostra que tudo começou com o seu olhar, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. E o que é que ele via? Aquilo que diariamente todo crente vê, diariamente todo cristão contempla, e que por um instante quase nos faz resvalar também os pés. Ele diz a partir do versículo de número 4: para os perversos que prosperam não há preocupações, eles não adoecem, eles são saudáveis, não partilham das canseiras dos mortais, estão sempre curtindo a vida, nem são afligidos como os outros homens, eles não temem a Deus, para eles o viver, a vida é o que importa.
Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Eles são fartos, versículo 7, os olhos saltam-lhes da gordura do coração, brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez, contra os céus blasfemam, desandam a boca, sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E o que é que eles dizem? Como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. O que Asaf via, e porque por um instante ele foi incrédulo e não confiou ilimitadamente no Senhor, fez com que a sua visão ficasse ofuscada. Por um instante o que ele estava vendo apenas é aquilo que muitas vezes nós vemos ou contemplamos. Parece que nada dá certo para nós. Nós procuramos fazer tudo corretamente, mas talvez não adiante. E aí a nossa visão começa a se ofuscar, e ao mesmo tempo que nós nos revestimos de uma capa de santidade e condenamos aquele que está assaltando um banco, roubou, assaltou um banco, porque a nossa visão está ofuscada, nós só negamos o imposto de renda. E então, quando a Receita Federal nos manda chamar, nós dizemos assim: nós não fizemos nada demais, o governo é opressor, está tirando muito de mim, eu não sou obrigado a declarar imposto como eles querem, eu vou errar, eu vou sonegar. Asaf enfrentou a mesma luta que nós enfrentamos constantemente quando deixamos de confiar ilimitadamente no Senhor. Ele já estava olhando para que os ímpios até mesmo falavam contra Deus, e certamente ele esperava que alguma coisa acontecesse, uma intervenção divina viesse, um raio caísse na cabeça daqueles homens. Como os discípulos do Senhor disseram: o que é que oremos, Senhor, para que fogo desça do céu e estes homens sejam exterminados? E ele prossegue, e vejam a conclusão daqueles que se esquecem de olhar para as promessas descritas na palavra de Deus. Versículo 12: eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. A mente dele, o coração dele começou a se apegar a este mundo. Com efeito, inutilmente conservei puro coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Às vezes nós somos tentados a agir como este servo do Senhor e não deveríamos condená-lo quando lemos o Salmo 73. Porque fazemos a mesma coisa, agimos da mesma maneira. E eis a razão porque muitos arraiais evangélicos em nossos dias querem mesmo imitar o mundo. Estão absorvendo seus valores. Os seus olhos estão voltados para aquilo que dá certo, e nem sempre o que dá certo lá fora é obediência dentro do povo ou do arraial do povo de Deus. Nem sempre o que os ímpios fazem é digno da nossa imitação, até porque não deveríamos imitar em nada ao mundo, mas sermos bom testemunho e missão para cumprir a nossa tarefa como crentes, proclamando o Evangelho de Cristo. Mas porque os nossos olhos estão tapados ou ofuscados ou turvos, e as trevas começam a tomar conta de nós começamos a perceber que não estamos caminhando corretamente e trilhando um bom caminho. Não é a vereda da justiça. Mas aí nós chegamos no segundo momento, no Salmo 73, versículo 15 diz: se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Tudo se passou em sua mente, ele viu e absorveu. E é importante para nós entendermos, irmãos, que
é inevitável que, como pecadores, olhemos e muitas vezes questionemos: por que nós adoecemos tanto? Por que nós tentamos muitas vezes executar planos que não dão certo enquanto os ímpios prosperam nesta terra? Colocar o nosso coração neste mundo vai nos fazer começar a enxergar de maneira errada o acontecimento das coisas. Mas quando nós olhamos e pensamos e refletimos no que diz a palavra de Deus, nós então nos calamos e ficamos até mesmo temerosos de ter pronunciado ou soltado alguma palavra que pudesse desandar qualquer um filho de Deus. E ele diz no versículo 16: em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. A visão mudou. O conflito que ele estava enfrentando cessou até o momento em que ele voltou novamente à razão e ao bom siso, à consciência do Deus a quem ele servia, do Senhor que havia libertado o seu povo, das maravilhosas e grandiosas promessas que Deus tem para aqueles que o amam. Quando nós entramos na casa de Deus, nós começamos a perceber que os olhos bons que temem ao Senhor, eles começam a enxergar os acontecimentos da história, da vida e da trajetória dos homens, da nossa própria vida, de forma totalmente diferente. A continuação diz do texto: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como irracional a tua presença, todavia estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. O Senhor claramente diz em sua palavra o quanto Ele abomina a postura que muitas vezes nós tomamos de murmuração, porque a murmuração parte daqueles que devem confiar ilimitadamente no Senhor, eles que devem confiar ilimitadamente no Senhor. Ora, meus irmãos, se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, nem a morte nem a vida, nem principados ou potestades, nem fome, nudez, morte, espada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E devemos focar os nossos olhos naquilo que o Senhor diz que devemos focar, devemos olhar, porque senão tragicamente nós começaremos a pensar como o mundo pensa. Não é assim que os homens ímpios eles agem, não é assim que eles blasfemam e praguejam contra o Senhor. Eles se envolvem e maquinam as piores e mais terríveis coisas. E quando as tragédias e as desgraças acontecem, eles perguntam: onde estava Deus? Por que Deus não fez nada? Por que Deus não agiu e interviu? Longe de nós, irmãos, agir como os ignorantes e os embrutecidos e os irracionais, que se esquecem que nós temos um Deus que governa tudo e todos. Que a nossa palavra seja tal como a palavra de Jó, quando de repente ele, tendo tudo, perdeu tudo. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor.
O que Asaf experimentou, porque os seus olhos passaram a enxergar o mundo, não segundo a palavra, mas segundo aquilo que ele queria, desejava em seu coração, desobediente, embrutecido, como ele mesmo disse, ignorante e irracional. É aquilo que muitas vezes nós desejamos, porque não queremos ouvir as maravilhosas e doces palavras de Jesus Cristo. Mas aí, quando ele contemplou a segurança que ele tinha em Deus, versículo 23, o Senhor estava sempre com ele, o segurava pela mão direita, uma expressão de segurança. Ele entrou no templo. Qual foi então a visão que ele passou a contemplar, ou ele passou a ver? Vamos ler juntos os versículos 24 a 28, concluindo aqui o Salmo 73, vamos lá? Tu me guias com o teu conselho, e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus, ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Mais uma vez, irmãos, notem, a palavra coração está ligada à visão, está ligada à herança. Assim como os heróis da fé, como Asaf, aquela maravilhosa galeria em Hebreus 11, devemos rejeitar os tesouros deste mundo pelo opróbrio de Cristo. Devemos considerar mais valoroso ou de maior valor aquilo que devemos ajuntar ou precisamos ajuntar para os céus. Que a nossa expressão seja esta: o meu fim principal é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, porque nele encontro toda e plena satisfação. Não é esta a expressão final de Asaf? Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu tenha todo o prazer na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Podemos, irmãos, com certeza, convicção, confiança ilimitada, dizer a mesma coisa? Podemos dizer como Asaf: quanto a mim, bom é estar junto a Deus, porque se nós nos afastamos de Deus, a nossa visão de mundo vai mudar fatalmente. A arrogância e a vaidade vai tomar conta do nosso coração, certamente. E assim como Satanás tentou Adão e a Eva, ele vai usar os nossos olhos para que nós contemplemos aquilo que nós estamos vendo e comecemos a desejar. Pode ser a capa e o ouro que Acã encobriu debaixo da sua tenda. Pode ser a bela mulher que não é nossa, que Davi contemplou tomando banho, tomou e a possuiu e adulterou. Mas pode ser a resposta firme e bíblica de Cristo quando tentado por Satanás e ele apresentou todos os tesouros e honras deste mundo. E ele disse: arreda-te, Satanás. Os olhos são a lâmpada do corpo, meus queridos irmãos e irmãs. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Como é que isto pode acontecer? Vamos caminhar então para as aplicações práticas e finais. Vamos para 1 Coríntios capítulo 2. Como os nossos olhos podem ser bons e iluminar toda a nossa vida? 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo de número 6, nós aprendemos que os nossos olhos apenas se tornarão bons se nós trocarmos a sabedoria deste mundo
e aceitarmos e recebermos pela fé aquilo que o mundo considera loucura, a palavra da cruz. 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 6, diz assim: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Ele está falando do mistério do Evangelho. Sabedoria essa, versículo 8, que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. A rejeição que os homens têm a Cristo é porque os seus olhos estão vedados. A Bíblia diz que o Deus deste século, o diabo, cegou o entendimento dos homens para que eles não vejam a Cristo. Mas a pregação da palavra, ela tem o objetivo de mudar a nossa visão. E o versículo 9 então nos diz o quê? Vamos ler, mas como está escrito, vamos lá: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, o conhecimento a respeito de Cristo, o mistério do Evangelho que foi revelado a nós, diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se parássemos aqui, diríamos: e o que podemos fazer? Na realidade, nada. Não podemos naturalmente ver, não temos condições de enxergar. Os nossos olhos não são bons, naturalmente falando, desde que foram ofuscados na queda. Desde aquele tempo, os homens naturalmente não enxergam a palavra de Deus. Mas, de maneira maravilhosa, a Escritura continua e diz que aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, nos foi revelado. Versículo 10, vamos ler: mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus, o que estava oculto, o que não podíamos ver. Deus em seu Espírito nos tornou então algo revelado. E aquilo que era loucura para nós, a pregação do Evangelho, a palavra de Cristo, a verdade de que Deus nos criou e que nós devemos então nos reconciliar com Ele e que esta reconciliação só é possível em Jesus Cristo, agora foi descoberto para nós. Os nossos olhos agora se tornam bons, enxergamos a palavra e entendemos porque o Espírito nos revela. E eu estou falando, irmãos, de uma obra milagrosa e espiritual. Não esta dos milagreiros dos nossos dias, porque o maior milagre que pode vir a acontecer ainda hoje é o milagre que faz o homem entender aquilo que ele nunca poderia por si mesmo enxergar, poderia ver. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor, o Espírito Santo, nos revela estas verdades. E, continuando a leitura, nós não vamos ler todo o texto, nós vamos perceber como o Espírito Santo de Deus foi aquele que nos deu visão a respeito ou acerca do Senhor Jesus Cristo, versículos 14 a 16. Vamos ler os versículos 14 a 16. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, um homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Em Cristo Jesus, os homens podem enxergar e ver a salvação. Em Cristo Jesus, os homens podem entrar na casa do Senhor. E todas as vezes que estiverem desesperados, todas as vezes que forem tentados a acreditar que vale a pena servir a este sistema e entregar-se a este mundo,
A visão a respeito da glória de Cristo nos mostra então que aquilo que jamais penetrou em coração humano e que Deus preparou para aqueles que o amam, nos alcançou e mudou radicalmente a nossa visão, a nossa cosmovisão, a maneira como nós enxergamos as coisas. Como é que os nossos olhos podem ser transformados em bons olhos? Apenas quando cremos em Jesus Cristo e o recebemos pela fé, nós então temos a revelação do Espírito de Deus de que todas estas promessas são reais, de que todas essas promessas são verdadeiras. Por isso, em segundo e último lugar, nós também aprendemos na palavra do Senhor algo extremamente relevante para nós nos dias de hoje. 1 João capítulo 2, a partir do versículo 15 até o versículo 17. E com esta palavra nós queremos encerrar, queremos concluir. Se não receber a Cristo, você não conseguirá enxergar a glória e a beleza da salvação. Não será algo experimental para você, não produzirá transformação, não fará com que você resignamente, humildemente confie e espere na providência de Deus. Mas se você crê em Cristo, você vai entender que este mundo não tem nada bom a nos oferecer. 1 João capítulo 2, versículos de 15 a 17, vamos ler juntos o que nos diz a palavra do Senhor. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Aquele que em Cristo tem a sua visão restaurada, aquele que em Cristo agora tem a sua visão espiritual corrigida, aquele que em Cristo agora passa a enxergar e ver o supremo propósito de Deus para o seu povo, é chamado a não amar o mundo, a não amar as coisas que há no mundo. Isso aqui não quer dizer que nós vamos deixar de amar as pessoas, de pregar o Evangelho para que elas sejam salvas. Não amar o mundo nem as coisas que há no mundo é não colocar o nosso coração no mundo de maneira tal que o nosso tesouro está aqui. É entender que a nossa pátria e o nosso tesouro está nos céus. Porque tudo o que há no mundo, todo o seu desejo e cobiça desenfreada da carne, dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, não procede do Pai, mas procede do mundo. E que palavra maravilhosa nós temos finalmente, de maneira conclusiva, encerrando este segundo texto da nossa aplicação, que nos faz lembrar que nós somos pessoas completamente perdoadas por Deus, de que estamos ligados e participamos em Cristo de seus sofrimentos, mas da sua glória, que somos vitoriosos em Cristo, habitação, templo do Espírito Santo. Versículo 17 conclui dizendo: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. O mundo vai passar. Tudo o que nós vemos hoje, a palavra nos diz e as profecias se cumprirão, será desfeito. Pelo fogo o mundo será destruído. Toda a sua concupiscência, a cobiça desenfreada da carne, dos olhos, a soberba da vida, um dia terminarão. Mas o que é que vai acontecer com aquele que faz a vontade de Deus? Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. O conselho que o Senhor Jesus Cristo nos dá hoje é o mesmo conselho que Ele deu para uma igreja que era morna, que se considerava rica, que se considerava abastada, que se considerava vestida. Assim era Laodiceia. E o Senhor disse: vocês não estão enxergando espiritualmente o que é ser igreja. Vocês são pobres, cegos e nus.
E o Senhor diz então: eu aconselho que vocês tomem de mim colírio espiritual para os seus olhos, para que vocês possam enxergar. Meus irmãos, não usemos daquilo que temos, da nossa influência, da nossa capacidade, da nossa prosperidade, para outra coisa, se não dediquemos tudo, a nossa família, a nossa vida, a nossa fé, para a glória de Cristo. Porque se agimos de maneira diferente, nós vamos nos esquecer de que o mundo passa e tudo que o mundo oferece também, mas aquele que permanece no Senhor, ou que faz a vontade de Deus, ele permanecerá para todo sempre. Vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, ajuda-nos a recebermos esta palavra pela assistência, a iluminação, o discernimento do Teu Santo Espírito, entendendo que os nossos olhos, como lâmpadas para o nosso corpo, devem iluminar as nossas vidas à medida que a luz da salvação, que é Cristo, alimenta a nossa alma, porque a nossa vontade é obedecer ao Senhor e enxergar o supremo propósito do Senhor para as nossas vidas. A grande promessa do Senhor para o teu povo, a fidelidade que ninguém jamais poderá remover, a vida eterna que teremos para sempre com o Senhor, o amor que jamais permitirá que nos separemos de Ti, a herança que jamais será perdida, porque quer na vida ou na morte nós somos do Senhor. Dá-nos olhos, ó Senhor, para que possamos enxergar e ver além daquilo que muitas vezes a nossa incredulidade e pouca fé não nos permite contemplar. Dá-nos a graça, ó Senhor, de entender que neste barco da vida, o Senhor Jesus está sempre conosco. E quando as tormentas nos sobrevêm, quando as tempestades e os problemas, eles vão de encontro à nossa fé, e assim como Asaf quase nos resvalam os pés e estamos prestes a desmaiar de medo, de temor, de dúvidas, o Senhor acorda, levanta-se e diz: acalma-te, e emudece. E tudo volta novamente à estabilidade e à bonança. E nós somos então recordados e lembrados que o Senhor sempre esteve conosco, porque esta é a tua promessa. Nunca, jamais nos abandonou. Perdoa-nos, ó Senhor, quando os nossos olhos estão focados neste mundo, desejam riqueza, poder, sucesso, glória, que são reconhecidas nesta terra, mas que não terão nenhum valor na eternidade. Ó Senhor, abençoa o teu povo. A minha oração é que os olhos de todos os ouvintes, de todos os que estão aqui, possam enxergar tudo aquilo que foi dito. Só o Senhor pode realizar esta grande obra. Só o Senhor pode fazer com que um coração duro, incrédulo, arrogante, cheio de dúvidas, tenham conhecimento
tenha a visão clara do que o Senhor tem preparado para todos aqueles que o amam. Que vivamos, ó Senhor, de fé em fé, confiados nestas promessas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.